Sintetizando, com Alê Moreno. A angústia me invade, o prazo me engole, não vou chegar. A agenda me assombra, o corte amedronta, vai faltar. Quando posso me acordar? Dar conta do tempo, da vida, do prazer, talvez ver meu filho crescer? Ânsia impalpável, de tão impalpável dói, mesmo sem saber em que parte de mim ela dói. Na luta e fuga constantes, ameaçado a todo instante, nos ruídos sufoquei, no escasso me aprofundei. À volta desse lugar, a bala de prata que vá me salvar, desconstruir meu monstro, muscular meu repertório, no menos reativo, organizo o curativo. Me despir das memórias, vestir o que me faz bem. Ouvir meus prazeres, torná-los presentes. Na pré-condição, condicionar minhas escolhas. Com toda certeza, são elas que melhor me cabem neste momento. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno, estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Lembrando que Síntese é sempre com Y. Hoje eu estou aqui com meu querido amigo de fé, meu irmão camarada, uma pessoa que eu conheço há longa data. Ele é muito mais velho do que eu, mas esse é um problema dele, não é meu. Eu estou aqui com o meu queridíssimo Fábio Romano. Meu querido Fábio, para a gente começar esse papo, quem é você? Na fila do pão. Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui, Alê. Muito legal falar contigo. É sempre muito gostoso falar com você. E com quem nos ouve. Eu sou biólogo de formação. Tenho uma formação meio torta. Uma vez que a gente estava falando disso, sobre esse meu processo, e aí você fez uma analogia, você falava assim, eu vejo as roupas penduradas no varal, tá faltando você conectar uma com a outra. Não sei se você lembra disso. E hoje, isso há alguns anos já, e hoje eu olho para essa caminhada que eu falei torta, mas eu olho com muito orgulho para ela. Na biologia eu já sempre me interessei por comportamento animal, principalmente primatas, felinos também, tal. Trabalhei com isso uma época, com translocação de fauna, de uma área para outra, por causa de grandes empreendimentos e tudo mais. Depois fui morar na Austrália. Na Austrália eu estudei medicina tradicional chinesa e as terapias corporais da medicina chinesa principalmente. Depois voltei para o Brasil, fui estudando outras coisas como estresse pós-traumático e outras técnicas de resolução de estresse e promoção de relaxamento, que a gente chama, né? Promoção de relaxamento profundo, que é a resposta de relaxamento, que é um cara lá de Harvard dos anos 70 que descobriu um negócio fantástico no nosso cérebro. E aí a gente tem mecanismos para incitar essa resposta. Fui estudando isso, fui estudar medicina comportamental na Unifesp, e depois de uns anos fui convidado para ir para o Hospital Albert Einstein, na medicina integrativa do hospital, que fica dentro do departamento de oncologia, para justamente fazer uma abordagem corporal com os pacientes para levar um pouco de acalento, um pouco de conforto, de relaxamento. Fiquei ali 7 anos e há 3 anos praticamente não, 3 anos e um pouquinho, eu estou coordenando um programa que é justamente o pós-tratamento oncológico, que é uma abordagem multidisciplinar para ajudar as pessoas a retomarem a vida, elas pararem de se olhar como doentes e passarem a se olhar como uma pessoa saudável, como outra qualquer, que pode ter sonhos, pode ter vontade, pode colocar essas coisas em práticas, né, essas vontades e desejos em prática. Algumas pessoas, obviamente, não precisam dessa abordagem do pós-tratamento, dessa continuidade do cuidado, mas alguns precisam. Então, eu coordeno uma equipe multidisciplinar que faz isso.
E eu também sou coordenador de uma pós-graduação lá do Einstein, que é a Medicina do Estilo de Vida. E ali a gente fala em promoção de saúde. A gente não fala especificamente de controle de doenças ou controle de sintomas. A gente fala em salutogênese, que é uma outra lógica em cima da nossa medicina, que é muito pautada na medicação. Então, essa lógica medicamentosa, ela não funciona nisso, que a gente está falando de mudança de hábito, mudança de comportamento. E também tem uma consultoria com foco em gestão de estresse, sempre foi esse o foco e continua sendo. E a gente sabe que isso já era uma questão muito antes da pandemia, e agora com a pandemia, então, esse tema está em voga. Eu acho que se tem um legado positivo dessa pandemia é que a gente começou a falar de saúde mental dentro das empresas. Então, você falou tanta coisa aqui, eu já pensei em milhares. Primeiro eu quero voltar para o varal, eu lembro dessa história, mas eu quero pensar que como você vê o seu varal hoje, as roupas estão conectadas? Olha, eu acho que boa parte delas, sim. Eu consigo enxergar essa jornada desde a biologia e trazer os conceitos da biologia para cá, para a minha aplicabilidade prática hoje. Eu consigo olhar as outras técnicas e terapias que eu faço uso e aquelas que eu não faço mais também presentes. Então, eu acho que esse varal está sim conectado, essas roupas estão conectadas, mas obviamente ela está em construção, né? Somos seres em construção, e isso é a beleza da vida. Só estou precisando um pouco mais de cores coloridas nesse varal, eu acho. Então, mas você falou da beleza da vida, biologia já é o estudo da vida. Você terminou também a sua apresentação falando sobre a relação com a saúde, né? Como chama? Salutogênese? Salutogênese. Promoção de saúde, né? Promoção de saúde. Por que eu sei que tem o fator da pandemia, mas até voltando no tempo, né, Romano? Por que será que a gente tem adoecido nas empresas? O que tem levado a essa pandemia, pré-pandemia, e agora durante a pandemia, mas naquilo se refere à saúde mental, à saúde emocional nas organizações? Antes da pandemia, a OMS já havia publicado um artigo mostrando que o Brasil era campeão mundial em número de pessoas em tratamento de ansiedade. Isso as pessoas medicadas, as pessoas que estão em tratamento, essa é a notificação que a gente tem, né? Esses números vêm dessas notificações. Então, a gente não sabe se esses números são ainda maiores ou não, mas antes disso a gente já tinha esse troféu do qual acho que a gente não pode se orgulhar nem um pouco. Por que disso? É complexo, né, Ale? Eu acho que a gente não tem uma resposta simples, e para todo problema complexo também as soluções são complexas, e isso, eu acho que para a gente entender o problema a gente precisava esmiuçar um pouquinho. Se a gente olhar um pouquinho antes disso, a gente chega no estresse. O conceito de estresse, antigamente, na física, se achava que o estresse era o agente que causava um dano. Na biologia, ou seja, vamos supor, na física, uma pressão aplicada num determinado material. A pressão é a considerada estresse. Ela é o agente estressor para aquele material que está recebendo aquilo. Para a biologia, para a medicina, não é. O estresse é a minha interpretação sobre essa pressão, porque é o entendimento de que eu não vou dar conta de uma determinada demanda. Porque essa mesma demanda para um pode ser tranquilo e para o outro pode ser extremamente estressante. Por isso que para a gente, quando a gente fala na saúde, é a nossa interpretação que conta, e não o que está sendo manifestado ali fora, a pressão e tudo mais. Então, imagina que a gente fica uma boa parte do nosso tempo, e aí eu estou falando de horas, de dias, de semanas e tudo mais, muitas vezes com a sensação que a gente não vai dar conta. A gente se sente sob ameaça. Seja porque o prazo é muito curto, seja porque o trânsito está muito grande, eu não vou conseguir chegar, seja porque minha agenda está muito grande, aquele dia eu não vou nem conseguir almoçar, eu vou chegar tarde em casa e meus filhos vão estar dormindo, ou seja porque a empresa está com cortes e eu talvez esteja aí nessa lista, eu não sei se eu estou nessa lista, e por aí vai, né? Somado a isso, acho que o Brasil vem de um olhar para a escassez e não para a abundância. São crises em cima de crises. Então a gente, talvez até como um mecanismo de proteção, tende a olhar para isso no foco do medo, no foco de que vai faltar, e não da abundância. Isso já deixa a gente em alerta. Então, assim, dá para explorar um pouco mais aqui, né? O porquê disso tudo.
Mas isso leva à ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é o medo generalizado. Diferente do medo que eu conheço o causador desse medo. Então, eu tenho medo de cachorro. Então, tá bom. Toda vez que eu vejo um cachorro, eu fico com medo. Agora, ansiedade pode ser aquele medo de que eu imagino que tenha 10 cachorros no portão da minha casa querendo me pegar. E que talvez nem exista. Mas eu imagino aquilo, ou seja, ela está associada ao futuro, mas está associado a uma possibilidade de que algo ruim venha a acontecer, do qual eu não tenho o menor controle sobre aquilo. Então, é um medo muito impalpável. E esse medo, quando ele é maior ainda, gera angústia. Angústia é aquilo que a gente não consegue pôr a mão. E aí também dá para a gente continuar aqui nessa conversa mais uma hora só de emoção. Esse papo são muitas emoções, como dizia o Rei Roberto, literalmente. Bom, a história da pandemia evidenciou, sem dúvida, as questões da ansiedade. A gente está fazendo um trabalho aqui, Romano, de voluntário. São várias frentes voluntárias, mas um trabalho que está conectado até nesse instante à Unicef, que é um programa de apoio e escuta empática. Para você ter uma ideia, desde março do ano passado até o último mês de março, a gente atendeu 1.000 pessoas. E eu conversava com o pessoal da Unicef há uma semana passada, e eles trouxeram que o que eles são mais acionados passa pela questão da ansiedade, e em segundo lugar a depressão. Está tudo ligado no mesmo fator, né? Porque a depressão está relacionada ao passado, imagino eu, assim como a ansiedade está ao futuro. E também sumiu a palavra na minha cabeça, mas essa intenção, não é essa palavra que eu queria usar, mas a intenção suicida, ou pensamentos suicidas, né, que habitam. E muito nasce também do trabalho, medo de perder emprego, medo de não entregar. Então, as pessoas nesse mundo online estão trabalhando, conectando uma reunião à outra. Hoje eu fiz uma reunião com um cara de 2 horas, ele falou para mim, bom dia. Aí eu falei, não, já é boa tarde. Ele falou, não almocei ainda, e eu não sei que horas almoçar. Porque a gente ficou 2, 3, 3h30, 4, não come, e aí depois a conta é alta, né, Romano? O preço é muito alto para isso. Você tem sentido? E assim, a minha pergunta é a seguinte: o que eu vejo é que as pessoas, de maneira geral, procuram uma bala de prata, que é assim, então eu quero um remédio que resolva. Eu quero um médico que me dê o caminho. Eu quero um Deus que me conforte e que resolva também o meu problema. Não, como se fosse uma solução, e uma solução do mundo exterior. E não é bem assim, pelo que eu entendo. Bom, falei. Agora, problema seu. Resuma e vê o que você acha. Vamos lá. Quando você fala da ansiedade e está associada ao futuro e à depressão ao passado, está perfeita essa colocação. E tem um detalhe que eu acho que vale a pena falar, que é assim, o estresse não é uma doença, mas ele gera doença. Então, a gente se sentindo ameaçado o tempo inteiro gera normalmente os principais desencadeamentos do estresse ansiedade e depressão. Existem outras causas de depressão, mas uma delas é o estresse, né? Assim como existem outras causas de ansiedade, mas uma delas é o estresse. Principalmente esse estresse crônico. A gente está super adaptado, fisiologicamente falando, para ter picos de estresse. Né? A hora que o predador tentava te pegar, e você tinha que correr, lutar ou fugir. Tem um mecanismo biológico interno aqui da nossa fisiologia que chama fight and flight, ou seja, luta e fuga. Você tem essas adaptações para dar conta daquilo. Agora, a gente não tem adaptação para ter esse estresse prolongado por horas, por dias, por semanas, por meses. E isso é danoso, isso é muito complicado para o nosso organismo. Então, se a gente tem um estilo de vida que deixa a gente em alerta o tempo inteiro, como é que eu quero um remedinho, que não é uma solução imediata, porque a nossa sociedade é assim, ela é extremamente imediatista, para solucionar um problema que não é curto, não é pequeno, não é agudo. Se eu tenho um problema crônico, eu preciso de uma solução que dê conta desse problema crônico. Então está muito relacionado ao estilo de vida, mas principalmente às nossas percepções desse estresse. Então, se eu estou lá, se eu sou uma zebra na savana africana e estou lá bebendo minha água, de repente vem um leão, óbvio que eu vou sentir medo daquele leão e eu preciso correr. Agora, se eu vejo um leão numa distância maior, lá mais perto dele tem uma gazela, tem um filhote de javali que está dando bobeira, ou seja, a chance dele me pegar é maior e eu já saio correndo desesperado, eu estou com uma reação excessiva sobre aquilo. Então, todas as vezes que aparecer um leão naquele cenário,
eu vou ter essa reação exagerada. Pode ser que o leão não queira nem saber de mim, ele está a fim de comer outra coisa, ele quer jantar outro bicho. Então, é como a gente encara essas demandas do ambiente que vão fazer toda a diferença. Então, um processo de autoconhecimento, ele é muito importante nesse momento, que é onde a gente olha e fala, peraí, eu tô com medo, mas calma, eu acho que eu dou conta disso, então deixa eu me organizar aqui, deixa eu organizar meu tempo. Esse diálogo interno ajuda muito a gente a desconstruir o monstro que a gente cria na nossa mente quando vem uma demanda e a gente se estressa com ela. Então, mas acho que aí você está dando um bom caminho para minha pergunta de entender, tá, e como eu saio dessa história, né? Porque às vezes esse diálogo interno vira um ruído interno, e esse ruído interno me sufoca dentro das minhas palavras, fico imaginando um monte de mundo aqui dentro, né? Como eu organizo essa conversa interior para que eu caminhe para a cura mesmo? Porque todo mundo acho que nesse instante busca cura, mas sem entendendo que a cura não é uma bala de prata. A cura é um conjunto de coisas e que passa por um exercício de autoconhecimento que dá trabalho para burro, né? Na verdade, a pergunta de 1 milhão de doletas. Romano, como saímos dessa? Vamos lá, eu acho que é um trabalho em construção. A gente está sempre em construção e para essa solução não é diferente. Autoconhecimento é fundamental. Então a gente acha que tem 2 abordagens importantes para a gente olhar. Uma, o que eu posso fazer para me dar musculatura, para me dar repertório, para me dar fôlego, para tudo que vem ainda pela frente a médio prazo, e o que eu posso fazer para o momento presente, para apagar o incêndio. Ambas são importantes numa situação como essa. Então, o processo de autoconhecimento é aquilo que eu acho que dá musculatura, dá fôlego, dá repertório, para a gente encarar essas demandas que não vão mudar. A gente vive num mundo capitalista, a gente tem um equívoco de interpretação de achar que tudo cresce para sempre. Né? Isso estou falando da gente, não eu e você, eu estou falando do coletivo, né? Quando a gente fala desse mercado. Então, as demandas vão continuar surgindo, as dificuldades vão continuar surgindo, o mercado é volátil, o mercado é pautado em intenções, enfim, isso vai acontecer sempre. Hoje é uma pandemia que, aliás, voltando aqui, pondo o chapéu de volta de biólogo, isso não era surpresa, todo mundo da comunidade científica já sabia que a chance disso acontecer era enorme por conta aí de diversos comportamentos, principalmente sanitários, e da proximidade do homem com os animais silvestres. Essa proximidade nunca deu coisa boa, e assim como a gente criou a Zika aqui no Brasil, a China criou o Covid lá, e daqui a pouco vai ter um outro surgindo da África, e daqui a pouco vai ter um outro surgindo na América Latina, ou no trópico da Ásia, e por aí vai. Isso vai acontecer cada vez mais. A gente não acredita, a comunidade de biólogos não acredita que agora vai demorar mais um século para ter outra pandemia. Talvez seja cortado na metade. Assim, vamos entender, vamos aprender com tudo isso, e vamos entender como a gente sai desse lugar. Então, o autoconhecimento eu acho que é um processo fundamental. E o outro processo muito importante é o aqui e agora. Então, que práticas eu posso incorporar no meu dia a dia que vão me ajudar a ter uma resposta mais adequada, uma resposta menos reativa, uma resposta menos pautada no medo. Tem uma linha de abordagem terapêutica, cultivando o equilíbrio emocional. Ela trabalha assim. E a gente olha para ela, imagina um esquema onde você tem um negocinho, um quadradinho ali chamado pré-condição. O outro é a condição que você está naquele momento que te acontece alguma coisa. Vamos supor, você está dirigindo e você toma uma fechada. Naquele momento, seu, palpitou o coração, tremeu a perna, você ficou morrendo de raiva. O seu comportamento vai ser baseado nesse estado que você estava, naquele momento da sua condição, e na sua história de vida. Vamos supor que você tem um trauma de dirigir, vamos supor que você já tomou uma fechada antes e teve um desfecho terrível, teve briga no trânsito, X. Ou o contrário, já aconteceu de você tomar uma fechada e no fim vocês deram uma buzinada, trocaram ideia, deram risada os dois e pronto. Então esse repertório vai fazer diferença. Agora, imagina o que a gente chama de pré-condição. Imagina que você está ali, começando o seu dia atrasado, estressado, ou com medo do que vai encontrar pela frente, da reunião, você não se preparou e tudo mais. Ou você estava voltando de férias da praia, curtiu, namorou, descansou.
a tua reatividade é menor. Então tem duas coisas aí importantes, né, olhando para isso. O que eu posso fazer para deixar a minha pré-condição sempre a melhor possível? Isso é trabalho de autoconhecimento também. Então, assim, se você gosta de brincar com o teu cachorro, acorda mais cedo e brinca com o teu cachorro. Se brincar com seus filhos é importante, arruma um tempinho antes de você sair para o trabalho para brincar com seus filhos. Se mexer nas suas plantas é importante, faça isso. Se meditar é importante, faça isso. Agora, não vai meditar porque é legal, porque é cool, porque está na moda. Não, medita porque faz sentido para você. Né? Então, encontra, por isso que eu falo do autoconhecimento, descobrir o que te faz bem, o que te deixa num estado emocional melhor, para você sair para o seu dia com pré-condições melhores do que as outras, se você sai atrasado, se você sai estressado, se você não deu nem bom dia pro porteiro. Me veio uma palavra aqui que não sei se é essa que você está querendo dizer, que é o da memória implícita. Então, tem uma memória, o Dr. Joe fala isso, um médico que você conhece, acupunturista que eu frequento, e que ele fala da memória implícita. Então, tem uma memória anterior aqui que decidiu até por mim, muitas coisas já está decidido. Então, você não escolheu a blusa azul hoje porque você gosta de azul. Não, já decidiram por você faz tempo, inclusive. É isso mesmo. Né? Então, essa memória está aí. Não, essa memória está aí. Agora, a gente consegue mudar esse banco de dados. Isso que é muito legal da neuroplasticidade do ser humano. Então, imagina que você estava numa pré-condição boa, tomou a fechada de trânsito, apesar do seu banco de dados te dizer que trânsito é sinal de briga e tudo mais, mas como aquela tua pré-condição foi boa, o teu processo de autoconhecimento te permitiu você fazer uma escolha mais adequada para não ter um comportamento destrutivo e sim ter um comportamento construtivo, esse desfecho vai alimentar o seu banco de dados. Essa base de dados de memórias implícitas está sendo alimentada o tempo inteiro com as nossas experiências. Então, quanto mais consciente eu for das minhas decisões, eu vou estar alimentando com um determinado tipo de memórias ali. Quanto menos consciente, mais reativo eu for, eu também estou alimentando essa base de dados com memórias ali. Não, senão seria fatalista a história, né? É assim e pronto, não tem como mudar, né? Aí seria triste demais. Então, o que você está trazendo é que a gente pode, ainda bem, se transformando e mudando. Agora, isso tudo dá trabalho, né, Romano? De novo, não é uma solução milagrosa. Me conhecer, eu entender o que é estresse, entender minha reação, como o meu corpo reage, porque o meu corpo vai dar sinais, não é só, né? Eu transpiro, fico com dor nas costas, o que acontece comigo em alguma situação de estresse também no trabalho, para que eu aprenda com ele também. Porque aí de novo eu voltei para o remédio, a gente vai ignorando isso, vai anestesiando tudo que a gente está sentindo. Não acontece isso. Por exemplo, eu vou tomando Dorflex, eu não vou percebendo minha dor. Ou vou tomando algum tipo de remédio, vou me medicando, o que você falou aqui, e vou apagando. Eu fiquei pensando um pouco que o medicamento, ele está sempre olhando muitas vezes, ou até não, óbvio que o medicamento tem sua importância, né? A gente não seria maluco negar isso. O que a gente está falando assim é como eu olho para esse medicamento e como eu entendo o que é causa e o que é sintoma. E aí eu estava pensando que é igual a educação, né? Na própria educação a gente fica o tempo inteiro tratando de sintoma e não de causa. Ou na situação social do Brasil, a gente está o tempo inteiro olhando para sintoma e não olhando para as causas. É maluca essa comparação? Eu queria entender a sua visão sobre como que a gente sai desse campo mais superficial, que é olhar para sintoma e medicar, e aprofundar e tentar olhar para a causa, porque eu acredito que você vai passar de novo que a causa exige um movimento de autoconhecimento. Sem dúvida. Faz todo sentido isso, Ale. Porque a gente vem de uma cultura imediatista, como eu mencionei, onde, por exemplo, o profissional de saúde, ele é treinado a olhar para sintomas ou diagnóstico de doença, ou seja, ele olha para o sintoma ou para a doença e ele tem que dar uma resposta. Então, muitas vezes, o profissional de saúde interrompe a fala do paciente porque ele já faz uma pergunta para confirmar algo que ele já está pensando, que ele já encaixou com base naquele pouco que ele ouviu ali. Só que nessa hora ele perde a oportunidade de conhecer aquela pessoa que está ali. Ele perde a oportunidade de ouvir um pedaço dessa história e falar, tem mais coisa aqui. Talvez não seja só o médico, eu preciso também do terapeuta, eu preciso do psicólogo, ou eu preciso de um nutricionista e por aí vai. Né? Então, o olhar para a pessoa e não só para o sintoma.
E aí é uma questão da complexidade, né? Aquilo que a gente falou. A gente tende a ter uma resposta superficial e rápida para um problema que é muito complexo. Então não tem como a gente fazer isso. Por isso que a gente vai ficar nesse limbo, a gente fica patinando. Eu acho que a grande dificuldade nossa, Lê, para conseguir dar esse passo e sair da superficialidade e ir para o profundo, é aprender a sustentar a incerteza. A gente não gosta do que a gente não sabe, do que a gente não conhece, mas ao mesmo tempo a gente pede criatividade. Criatividade não vem daquilo que você sabe, ela vem de onde você não sabe, né? Então a gente é meio antagônico nisso. Eu super concordo com isso que você está dizendo, da gente ir além, ir mais a fundo. E para isso, quando a gente fala em educação em saúde, como o nome diz, educação. Acho que até 1950, o Ministério da Saúde e da Educação eram só, não eram separados. E como é que você fala em promoção de saúde, educação em saúde, mudança de estilo de vida e tudo mais, sem falar em educação? Eles eram fundidos, eu acho que tinha que voltar a ser. Não estou dizendo que a parte medicamentosa, como você comentou, a parte de tratar sintomas e doenças não é importante. Ela é importante. Ela nos trouxe até aqui. Só que eu não acho que ela vai nos levar além. E o maluco disso que eu estou pensando nas empresas que também muitas vezes cuidam de sintomas. Então, o funcionário ficou doente, dá uma semana, afasta, volta. Ou a gente está com um problema de formação de equipe, dá um treinamento de 8 horas para resolver isso, coisas do tipo, né? Outro dia uma menina me perguntou, ela falou assim, tem treinamento para protagonismo? E eu perguntei para ela, não sei, eu acredito que... A minha pergunta é, a cultura da sua empresa é uma cultura que estimula as pessoas a serem protagonistas, ela valoriza isso? Porque se isso não existir nesse ambiente, não existe, de novo, uma solução que cuide nesse lugar. É o sintoma, que eu nem sei se a causa é essa mesmo, se a questão é essa mesma. Né? E é muito mais profundo, nem está na empresa, estava muito, muito anterior a essa história toda. O Wellington Nogueira tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, a diferença entre um hospital e uma empresa é que no hospital as pessoas sabem que estão doentes. Eu acho fantástico isso, porque acho que é meio por aí, Romano. Você tem esperança em dias melhores? E vou ser muito sincero nessa resposta. Meu Deus, agora eu vou morrer aqui. Velho. Você Não. Entendeu a pergunta? Você tem esperança? Vai lá, não, óbvio, você vai dar a sua resposta. Quem sou eu? Como diz o Cortella, esperança do verbo esperar ou do verbo esperançar, né? Se for do esperar, se a gente ficar neste verbo do esperar, eu acho que a gente está fadado a sucumbir, a piorar. Agora, do esperançar, de fazer algo, de se mexer, eu tenho esperança sim. Tem uma frase de um psicólogo italiano, chama Roberto Assagioli, ele diz assim, a melhor forma de servir é o autocuidado. E eu acho que é um bom começo mesmo. Né? E aí a esperança me levou para um lugar que você trabalhou, você contou aqui na área de oncologia, isso me corrige, e eu queria... Imagino que você deve ter lidado com situações difíceis de pessoas que estavam ali nos seus últimos momentos. Como é que é conversar com alguém ou entender alguém que sabe que se dá conta da finitude, que arrependimentos vêm que foram declarados para você nessa situação de... Porque eu e você somos finitos, a gente sabe disso, mas a clareza da finitude, às vezes a gente olha, tá longe ainda. Mas quando ela bate mais do que na porta, quando ela já abriu a porta, como é que é isso, Romano? Você tem histórias, tem situações? Claro que isso é muito individual ali, eu já ouvi de tudo, e eu não tenho essa análise estatística, não tenho esses dados compilados, eu estou falando aqui da minha memória, né, do que é empírico, mas em geral o que eu escuto é, eu teria passado mais tempo com a minha família, eu teria me estressado menos porque as coisas se resolvem, eu teria, não nessas palavras, mas quando as pessoas falam dessa questão das coisas se resolvem,
tentar ter menos controle sobre a situação. E principalmente na hora da morte, né? Nessa hora do desapegar, de deixar a vida se desenrolar, a gente fica numa tentativa de controlar uma situação que é incontrolável, que não está na mão de ninguém. E quando as pessoas entendem esse processo, ele é muito mais suave, ele é muito mais gentil. Porque a gente comete um equívoco, né? Quando a gente fala assim, qual que é o contrário da morte? As pessoas falam vida. Não, o contrário da morte é nascimento. Dentro da vida tem a morte, tem o nascimento. São processos que acontecem o tempo inteiro. Então, quando a gente olha por essa outra perspectiva, é uma fase, é um momento que a gente não se prepara para ele, mas é um processo, né, do qual a gente sabe que isso vai acontecer. Mas, respondendo melhor a tua pergunta, são as relações humanas que contam nessas horas. Eu adorei a sua resposta, eu amei. Amei. Mexeu aqui com a minha cabeça, acho que vai mexer com de muitos, porque a gente passou por vários lugares, né? Autoconhecimento, a gente trouxe um monte de coisa nessa papo aqui, mas é quando você fala desse momento e a gente está indo para o simples, né, Romano? O contato com o outro, perto da família. Olha quanta coisa simples você trouxe aqui. As coisas vão se resolver. E a questão do controle e da confiança, né? Como eu deixo confiar que, no fundo, até a morte vai se resolver, inclusive, por mais que eu queira controlar, esse é um lugar que eu vou perder lá no final. Ou não. Nós vamos perder essa algum dia, infelizmente. Agora, é incrível, Ale, como tem algumas famílias, né, que conseguem tirar o melhor proveito desses momentos. E eu não estou falando do momento final, do último dia ou da última semana, mas a partir de quando se ganha o entendimento de que a finitude está próxima, de que não existe mais nenhum recurso terapêutico para a cura daquela doença, e que o desfecho se aproxima, e isso pode ser em semanas ou meses, tem famílias que tentam ressignificar muita coisa que viveram, tentam se aproximar e de fato conseguem fazer isso de uma forma brilhante, né? Por isso que eu acho que todo paciente tem o direito de saber o desfecho que vem pela frente, porque ele pode fazer escolhas a partir daí, né? E não com uma falsa esperança. Ô, Romano, mas todo mundo sabe que isso vai acontecer. É lógico que tem a questão do tempo, a gente não sabe o tempo, mas a gente precisaria esperar isso, ter esse recado para ressignificar as histórias, e aí a gente precisa de um choque mesmo, né, para acordar, ou o dia a dia poderia ser já uma possibilidade da gente ir ressignificando a cada passo? Somos seres complexos, a população é diversa, então não tem uma resposta para isso, mas o que a gente observa é que uma boa parte das pessoas precisam desse choque. Romano, a gente adora filosofar, né, meu filho? Que saudade de filosofar, meu filho. É muito bom, né? Mas olha, sem dúvida, a gente está num processo de evolução independente da nossa consciência sobre ele. Esse processo está acontecendo independentemente da gente. Ele está acontecendo a cada nova decisão que a gente faz. Se eu escolho pegar um papel no chão, porque ninguém está me vendo, mas eu escolho pegar aquele papel no chão porque eu sei que ali não é o lugar dele. E isso é cuidar do outro que eu nem conheço. Porque alguém vai passar ali e vai pegar um lugar limpo, não vai pegar um lugar sujo. É quando eu decido passar no farol vermelho ou não. É quando eu decido fazer pequenas coisas no meu dia a dia, né? Esses vão se tornando comportamentos, hábitos, e isso vai definindo quem a gente é. Então essas ressignificações também acontecem, quer estejamos conscientes ou não. Eu volto para terminar a nossa caminhada aqui. Romano, quem é você, Fábio Romano? Eu sou mais um ser nesse planeta que tenta fazer o meu melhor a cada dia, que tenta conectar pessoas, que tenta se conectar com pessoas, e a partir desse lugar humano e não dos saberes, né? A gente julga o tempo inteiro o outro, seja porque tem uma roupa diferente, ou um sotaque diferente, ou uma cor de pele diferente, ou um símbolo associado a uma religião diferente da tua. Então, imediatamente a gente coloca alguém num pedestal ou no lixo.
Como é que você coloca alguém no lixo que você acabou de conhecer? Ou como é que você coloca num pedestal alguém que você acabou de conhecer, né? Então, eu sempre tento me lembrar disso. Ok, isso é o meu julgamento, é o meu pensamento. Na meditação a gente fala isso. Os pensamentos são atividades mentais, eles não são realidades. A hora que você consegue trazer isso para o teu dia a dia, você fala, ok, isso é só meu pensamento, eu entendi o que eu fiz, um dia eu vou analisar isso, por que eu fiz esse julgamento todo, de onde vem isso, que histórias minhas estão implícitas ali dentro, mas eu tento não contaminar o meio, ou seja, a relação, o contato que eu vou ter com aquela pessoa. Não contaminar com tudo aquilo que eu imaginei, seja jogando ela num pedestal ou no lixo. E aí eu lembrei de uma música, meus pensamentos tomam forma de viagem, vou para onde Deus quiser. É quase que isso, né? A majestade do sabiá vai para onde eu quiser, os meus pensamentos me levam onde, inclusive, levam para a cura, levam para eu ficar bem, levam para eu ficar mal, levam para eu ficar doente. Tá aqui, né? Pensamento é onda, não é? Por isso que existe aquele coisinha que chama eletroencefalograma, tá medindo as ondas, nosso comprimento de onda. É isso, Romano? Por favor, me corrija, mestre. É por aí, né? Os pensamentos são atividades involuntárias, eles estão aí o tempo inteiro, depende da gente tentar alimentar mais ou menos um determinado padrão, acreditar mais ou menos num determinado padrão de pensamento. Mas eles vão fazer parte da nossa existência sempre. Equilibrando. Com Fred Barão. Olá, e após deste amplo, profundo e sincero papo sobre estresse, vou te oferecer uma rápida e potente prática. Uma pausa que você pode utilizar no seu dia a dia, seguindo a minha voz ou se autodirigindo. Trazendo essa pausa de forma consciente em momentos estratégicos no seu cotidiano, é bem possível que perceba que ela é preciosa para o seu bem-estar e equilíbrio emocional. Vamos a ela. Vamos iniciar com a postura. Se preferir ficar sentado, mantenha os pés bem plantados no chão, mãos apoiadas nas coxas de forma confortável. A coluna ereta, para que o fluxo de respiração seja muito fluida e tranquila. Se preferir deitar-se, que seja de barriga para cima, pernas alinhadas com seu quadril, ombros levemente para trás, abrindo o peito, de forma que as mãos, paralelas ao corpo, se voltem naturalmente para cima. Nós iniciamos trazendo à nossa mente e coração a aspiração de cultivar o bem-estar mais profundo, de tranquilizar o corpo e a mente. Deixe a sua atenção descer para o contato do seu corpo com o chão, para o elemento terra, de firmeza, de solidez. Deixe a sua consciência repousar nesse campo quietamente, presente com estas sensações. Confie no apoio que o chão oferece para o seu corpo. Fique apenas presente com qualquer sensação que surgir neste campo silencioso de percepção. E estabeleça o seu corpo numa postura de conforto, sem movimentos desnecessários. Se o corpo estiver relaxado e confortável, será fácil mantê-lo sem qualquer movimento até o final dessa pausa, e assim, estabelecendo o corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante.
Agora então, passamos para um desafio mais sutil, de estabelecer a fala em seu estado natural de silêncio. Externamente, você já está em silêncio, mas internamente, o discurso mental segue. Para cultivar esse estado de silêncio sem esforço, permitimos que a respiração flua em seu ritmo natural, sem qualquer restrição, sem qualquer controle. Abandone até mesmo a preferência por uma respiração mais longa ou mais curta. A chave aqui é a expiração. É o momento mais fácil de soltar, de deixar que a tensão seja liberada. Solte todos os pensamentos, todas as preocupações, com cada uma das expirações. Para aprofundar mais ainda o relaxamento, no finalzinho da expiração, continue soltando e relaxando, até que a próxima inspiração aconteça quase como uma surpresa, sem esforço. Entregue tudo, não retenha nada e apenas aguarde que a próxima inspiração seja oferecida para você. Quer a respiração seja profunda ou superficial, rápida ou lenta, deixe que seja como tiver que ser, deixe o corpo respirar e assim, deixe que a respiração se estabeleça em seu ritmo natural. Deixe que o corpo restabeleça o seu próprio equilíbrio. E pela curta duração desta pausa, se dê a liberdade de deixar a sua mente à vontade, abandonando todos os temores e expectativas sobre o presente e o futuro. Permita que a sua consciência repouse em quietude no momento presente, clara e luminosa. Seguimos alguns instantes em silêncio. E agora te convido para encerrarmos, no seu ritmo, esta breve pausa. Equilibrando com Fred Barão. Meu querido, como que você sai dessa prosa e como as pessoas te encontram? Eu saio com a sensação que eu acabei de chegar, gostaria de ficar um pouco mais, então, se tiver um espacinho aí, pode me chamar que eu volto, vou adorar. Sempre bom conversar com você, Ale, sempre
enriquecedor, a gente sempre sai reflexivo. E eu espero que as pessoas que nos escutem também saiam reflexivas desse bate-papo. Acho que o melhor jeito de me encontrar é no meu e-mail, fabioromano2012@gmail.com. Tem Fábio Romano no LinkedIn também. Eu vou deixar aqui no descritivo do YouTube, o Instagram não, mas o LinkedIn e o e-mail do Romano 2012. Não é o ano que ele nasceu, né? Sei lá o que é isso, porque a pessoa sempre escolhe o ano que nasceu. No caso dele é um mistério que não será respondido hoje. Deixaremos isso para um outro momento, que pode ser um assunto profundo, eu não quero entrar nessa história. Romano, que música você gostaria de pedir que represente a nossa prosa de hoje? É uma música do Rapa, chama Minha Alma, porque tem um trecho dela que diz assim: qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Ai, meu Deus, Romano, você é um ser de luz, deixou essa bomba no nosso colo agora. Obrigado, meu queridão. Você sabe o quanto eu te amo, te admiro, te respeito, sou super fã do seu trabalho. Para quem curtiu esse programa, compartilhe com os amigos, com as amigas, com os inimigos também, por que não? Se você curtiu também, siga aqui a gente no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese _Educacão, Síntese sempre com Y. E agora ficamos com o Rapa. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Sintetizando com Alê Moreno.